Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor. Um espaço de muito aprendizado, de muita conversa boa, sobre o trabalho, sobre as boas práticas das organizações da sociedade civil, nosso querido terceiro setor. Para você que já acompanha o Conecta Terceiro Setor, já sabe. Para você que está chegando agora, uma explicação muito rápida. Primeiro setor, governo. Segundo setor, as empresas. E o terceiro setor, as associações, fundações, movimentos sociais, enfim, todos aqueles que trabalham diariamente para a construção de uma sociedade mais inclusiva, mais solidária. E um pedido já que a gente deixa aqui para você. Compartilhe esse vídeo com todos aqueles que precisam conhecer ainda mais sobre o terceiro setor. Vamos espalhar essas informações para fazer essa verdadeira corrente do bem, para ajudar cada vez mais no desenvolvimento, no fortalecimento institucional das nossas organizações do terceiro setor. OSCs, ONGs, enfim, todos aqueles que precisam conhecer, se profissionalizar, se capacitar para que possam fazer um trabalho cada vez melhor todos os dias. Hoje eu vou conversar com a doutora Paula Estorto, que gentilmente aceitou o nosso convite e está aqui para nos ensinar ainda mais sobre a importância do direito no trabalho das organizações da sociedade civil, no trabalho das ONGs, das OSCs, mais uma vez, só para reforçar aí o título. Então, doutora Paula, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse espaço, enfim, que já tem uma tradição na área, né, e que estimula e traz muito conteúdo para a troca de conhecimento entre as organizações da sociedade civil e a sociedade em geral também, e as pessoas que atuam, né, os profissionais, voluntários que atuam nesses projetos, organizações, iniciativas que são tão importantes para a nossa sociedade e para a construção da cidadania, né, que eu acho que é um valor cada vez mais necessário nessa sociedade que hoje está muito individualista de novo, né? E cada dia mais a gente tem que trabalhar um pouquinho mais para mudar isso. Exatamente. Né? Bom, eu sempre começo com uma pergunta, aliás, com um pedido para os nossos convidados aqui, que é que vocês se apresentem para o público do Conecta Terceiro Setor. Então, por favor, quem é a Paula? Oi, meu nome é Paula Estorto, eu sou advogada e eu tenho uma trajetória já aí de mais de 25 anos de advocacia na área do direito do terceiro setor, né? Se hoje essa é uma área que ainda está em formação, ainda é reconhecida pelos profissionais e pela sociedade em geral, há 25 anos atrás realmente era uma não área, né? E eu já sabia que eu queria trabalhar com isso. Eu tive a oportunidade, ainda como estagiária na Faculdade de Direito, a começar a atuar com organizações da sociedade civil. Eu tinha muito interesse nessa construção de um espaço político, de um espaço de participação, de agregar pessoas, de um viver comunitário para além dos vínculos familiares e religiosos, né? Então, essa sempre foi uma inquietude que eu tinha em mim. E para além também, obviamente, dos espaços tradicionais dos partidos, da política, de uma maneira mais também institucionalizada, né? E ali eu via nos movimentos sociais, nas ONGs, nas entidades de direitos humanos, de cidadania, do meio ambiente, um universo muito rico para isso. E comecei a me interessar como estudante, né, nessa área. Tive a oportunidade de, já como estagiária, trabalhar num escritório que tinha clientes nessa área. E ali eu desenvolvi um trabalho dizendo, eu acho que é possível criar uma área do direito aqui. Tem conexões, tem um campo próprio, né? E comecei a procurar outras referências, outras pessoas, e conheci muita gente, desde antes dos anos 2000, que foi quando eu me formei, e desde então tive certeza que era essa área do direito que eu queria atuar, né? De lá para cá, fiz muita coisa, né? Acabei indo até para a via acadêmica, primeiro, claro, como aluna, mas também sempre buscando escrever, enfim, ter artigos, dialogar, né, o direito civil, o direito administrativo, constitucional, a liberdade de associação, como
a ideia de um Estado menos prestador de serviço, abre um campo para organizações se colocarem de uma maneira mais direta no campo da execução de políticas públicas, para além do controle social e da participação. Então, fui vendo ali que muitas áreas do direito tinham um déficit em olhar para esse conteúdo específico de pessoas jurídicas, né? Mais de 800 mil organizações hoje no Brasil e já não eram tão poucas naquela época também. Então, eu desenvolvi toda a minha trajetória acadêmica, profissional e de vida nessa construção, né? E trabalhar na área do terceiro setor é uma grande alegria, porque é uma área em que tem muitas pessoas, enfim, envolvidas, dedicadas e com as mais múltiplas formações e histórias de vida. Então, a gente se conecta com gente muito interessante, muito divertida, que faz com que o trabalho seja mais leve. Então, uma grande alegria desenvolver uma trajetória de vida pessoal, profissional, acadêmica nessa área. Me trouxe um grande senso de realização e propósito em encontrar uma profissão e uma atuação dentro do direito que se conecte com os meus valores e com o jeito que eu desejo, né, e conseguir, pelo menos até aqui, construir a minha vida. Então é possível ter carreira no terceiro setor, porque é uma dúvida muito comum, né? Porque o terceiro setor muito pelo voluntariado, mas para além do voluntariado, é possível ter uma carreira também. Com toda certeza, né? E é uma carreira, eu acho que com muitas possibilidades e as competências necessárias para um profissional, não só do direito, mas da administração, de finanças, das áreas de coordenação e nas próprias áreas técnicas, atuar no terceiro setor exige um grande senso de competências que o mercado valoriza muito, que é a capacidade de se adaptar, de ler o outro e posicionar o seu discurso, a maneira de apresentar, porque as organizações da sociedade civil, e esse é um grande desafio, inclusive do ponto de vista jurídico, estão ali entre o público e o privado. O tempo inteiro existe algum nível de tensão, cobrança, informação, accountability, transparência, prestação de contas, enfim. Existem públicos interessados, stakeholders legitimamente interessados no que as organizações fazem, como fazem. Então, isso está no DNA das entidades. Então, os profissionais que se desenvolvem bem no terceiro setor são profissionais que têm grande capacidade também de fazer uma migração para uma carreira empresarial ou para uma carreira pública, porque tem esse diálogo. Por isso que não raro a gente vê pessoas até de relações internacionais, diplomacia, que vão atuar nessa área, porque exige esse senso de uma afinação política, estratégica, mesmo em quem trabalha na ponta, né? Então, eu acho que é uma área muito rica de construir uma trajetória profissional e que não te afunila, mas que te abre sempre outras possibilidades e dimensões para o trabalho que realiza. Eu ia te perguntar agora sobre a carreira para aquele jovem que ainda está na faculdade de Direito, né? Para que ele também saiba que ele pode vir para o terceiro setor, porque estamos falando diretamente de uma fundação também, terceiro setor, então ele pode vir atuar aqui, escolher de fato como carreira. Com certeza. Eu até brinco, né? Quando você perguntava, eu falava, sim, eu tenho um sonho, I have a dream, né? Que é um dia as faculdades de Direito terem uma disciplina de Direito do terceiro setor, que o aluno da graduação possa optar, ou até mesmo obrigatória, por que não, né? Porque se tem o direito comercial, o direito administrativo, o direito das organizações da sociedade civil, do terceiro setor, né? Que é um olhar muito especializado, muito específico, que vai passar pela transversalidade de questões societárias, de direito civil, de direito constitucional, de direito do trabalho e assim por diante, mas que são muito específicas e que a gente não aprendeu na faculdade de Direito na minha época e ainda hoje não aprende. Então, muitas vezes, as faculdades dizem, não, nós temos terceiro setor
como uma aula dentro da disciplina de direito administrativo, ou seja, muito focado na questão das parcerias, do repasse de recurso público, que sem dúvida é uma dimensão importante, mas ela é muito reduzida, né? Então, as organizações da sociedade civil, elas são, por característica própria, entidades privadas, independentes, né? Que se gerem recurso público é porque decidiram esse desafio, essa dimensão de trabalho, e tem que ter regra para isso, não tenha dúvida, mas não são um braço do Estado para chegar onde o Estado não chega. Sim, elas podem estar de mãos dadas com o Estado para fazer esse papel, mas nunca reduzir a essência das organizações a essa parcela de execução de política pública, que é um erro muito comum que a gente vê acontecer, em especial por parte dos agentes públicos, né, que naturalmente pouco conheceram as organizações que atuem de outra forma, porque na dimensão como agentes políticos ou servidores públicos tem aquela atuação muito focada na parceria, no repasse de recurso, no controle, e é o que ele conhece, né? Mas muitas vezes não se abriu ou não fez essa reflexão, não teve uma vivência pessoal também, de conhecer como as organizações são constituídas e essa dimensão privada, associativa, comunitária, que, na minha opinião, é o que tem de mais bonito nas organizações da sociedade civil, nas entidades do terceiro setor. Uma fala sua sobre o terceiro setor não é apenas um braço executor de políticas públicas. É uma fala também muito comum dentro do terceiro setor. Como mudar esse olhar? Eu acho que é esse convite, né, para a essência do que são as organizações e para olhar além do que você faz, ou, enfim, quem está na política pública faz. Porque, em geral, a gente percebe, e essa eu atuo muito na área de parcerias com organizações da sociedade civil, parcerias público-privadas aí para construção de formas de prestação, delegação, prestação de serviço público, e a gente percebe que os administrativistas, os procuradores, né, os operadores do direito, em especial que estão dentro das instâncias estatais, têm as organizações muito nessa dimensão. E as organizações que atuam muito forte na prestação de serviço público, obviamente, o próprio senso de responsabilidade, o tamanho dos desafios, elas passam a compartilhar com o Estado os desafios de Estado, né? Então, não ter vaga, ter uma questão de, enfim, greve de funcionários, processo político eleitoral interfere no dia a dia da organização. Então, ela passa a ter um olhar, sim, muito mais das questões do direito público do Estado. Mas, quando a gente fala na regulação do campo, nos desafios do campo, elas são também associações ou fundações privadas que foram constituídas por um grupo de pessoas que têm conselheiros, têm diretores, muitas vezes voluntários, que têm os seus desafios de administração e não tem um cargo, um mandato, uma autoridade para enfrentar o tamanho desses desafios que o agente público às vezes tem. Então, a gente até no direito brinca, né? Mas não é uma brincadeira, é sério, né? Mas às vezes você tem uma relação de parceria, né? De um lado tem uma procuradoria que emite pareceres complexos de alto nível sobre questões, e do outro lado você tem uma organização que o Estado tem uma resistência enorme de entender que aquela organização precisa de uma assessoria jurídica para implementar aquela parceria. Eu falo, não, tá tudo aqui, a gente explica como. É uma entidade que tem os seus riscos, os seus dirigentes, o seu conselho, o seu estatuto social e os outros projetos que ela gerencia. Porque aquela parceria, por mais importante que seja, não é a organização, é uma parcela daquela organização, mas que, enquanto instituição, gerencia outros projetos, tem outras iniciativas e não pode
precarizá-las, colocá-las a perder em razão de uma parceria firmada com o poder público. Então, esse equilíbrio, ele é um grande desafio e constante nas organizações. E não é um processo fácil esse convencimento. Mas faz parte da nossa militância. Então, por isso que a gente fica muito feliz em vir em espaços qualificados como esse e tantos outros para fazer esse debate, né? Então, a gente faz esse debate nas defensorias públicas. Quando eu disse, né, que eu tenho um sonho da Faculdade de Direito, é isso, né? Então, eu sou pesquisadora e professora no NEATS, que é o Núcleo de Estudos Avançados em Direito em Terceiro Setor da PUC de São Paulo, que é um núcleo interdisciplinar. E lá a gente já desenvolveu vários projetos e iniciativas para levar esses conteúdos como cápsulas para dentro das disciplinas do direito da PUC. Então, conteúdo de direito constitucional sobre liberdade de associação, sobre não interferência do Estado, controle em organizações da sociedade civil, né? No direito civil também as questões de auto-organização, dos estatutos sociais, né? Em que existe uma grande liberdade, mas também um campo regulatório interessante, porque se a organização é uma organização de saúde que presta serviços no SUS, é evidente que ela tem uma camada regulatória de olhar para o usuário do serviço, de ter vigilância sanitária sobre suas atividades, conselho de medicina, pagamento de médicos, de enfermeiros, né? Que uma organização que não está nesse lugar, mesmo de saúde, mas que vai trabalhar com pesquisa ou com formação, tem um outro campo regulatório. Então, manejar isso tudo é um grande desafio para as organizações e fazer com que o poder público compreenda e entenda essa realidade, eu acho uma questão muito importante. E aí eu acho que tem uma via de mão dupla, né? De um lado, a gente levar a mensagem, informar, mas de outro também, eu acho que a gente tem ainda um histórico de organizações que aceitaram fazer parcerias em relações mais desiguais. Então, o Estado está acostumado a fazer parceria com organizações que não têm uma institucionalidade tão forte e que não chegam para ele e dizem: esse é o nosso limite, mais que isso não faremos, né? Ou que mostre para ele o tamanho do custo institucional, do custo organizacional que aquela parceria traz para a organização. E se esse é o modelo jurídico que o Estado brasileiro se organizou para oferecer parcela significativa do seu serviço público, ele tem o compromisso de não, enfim, onerar demais ou até mesmo fragilizar essas organizações, né? Então, se você tem uma política pública calcada no modelo jurídico que, ao final, você acaba com o seu parceiro sai estrupiado com dívidas, ações trabalhistas, os dirigentes sendo processados, é uma péssima parceria. Até o serviço público pode ter sido bom, mas a parceria não deu certo, porque as instituições que fazem aquela parceria são totalmente precarizadas e maltratadas. E a gente sabe que esse tipo de coisa às vezes acontece e é previsível. Então dá para a gente negociar antes e falar: vamos aumentar, vamos justificar. Então, assim, trabalhar com um pouco mais de cuidado os orçamentos. Então, esse letramento é não tão somente para quem atua nessas organizações que fazem parceria público-privada, mas também para os agentes públicos, Sem dúvida. que ao conhecerem poderão respeitar ainda mais esse trabalho. Com certeza, eu acho que assim, a gente já faz formações com agentes públicos, né? E por eu estar na área do direito, tenho um interesse muito grande com os operadores do direito, né? Promotores, procuradores, defensores, as procuradorias, né? Das organizações, inclusive juízes, né? Tribunais, então CNJ, tribunais superiores, até o STF, né? Você vê essa ação das emendas parlamentares, né? Um processo estruturante sobre orçamento público, procurando reduzir, né, a dimensão dos problemas ali, da maneira como as emendas parlamentares estão sendo executadas, né?
enfim, transferidas pelo Poder Legislativo, e acho que o ministro está na direção certa, no movimento correto de fazer essas exigências, mas é um detalhe tão pequeno que eles não conhecem, né? E até eu, como membro do Confoco, né, represento o NEATS, que é o Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor, junto com a Laís, né, que também de onde eu a conheço, né, desde os anos 2000, ali, quando a gente começou a estudar direito do terceiro setor. E eu tive a oportunidade de ir numa audiência, né, com o Confoco, representando o Confoco, com os assessores do ministro para mostrar e chamar atenção para essas questões, né? Inclusive as decisões posteriores foram melhoradas nesse aspecto, né? De entender que as organizações privadas não precisam fazer as suas compras quando recebem uma emenda parlamentar somente pelo Transfere Gov, né? Porque seria uma forma, assim, você tem um problema enorme das emendas, que é um problema nacional do orçamento público, e como forma de resolver, você vai interferir na forma de compra de uma organização, que às vezes vai ter que lançar um edital e publicar no Transfere Gov, e de repente receber 200 orçamentos de diferentes lugares do país para um projeto de 300 mil reais, né? Faz sentido eu ter que processar 5 mil orçamentos para executar um projeto pequeno, né? Não faz. Então, é uma falta de proporcionalidade que muitas vezes o tomador de decisão nem percebe que a decisão dele pode estar chegando nesse lugar. Então, ter instâncias de controle social, de participação e pessoas qualificadas para esse processo, eu não tenho dúvida, é muito importante, né? A gente tem um exército de controle muito importante no Brasil e eu tenho, enfim, muita admiração pelos colegas e pessoas da controladoria, dos tribunais de contas, são órgãos muito bem equipados e técnicos, mas que muitas vezes, além de não ter o conhecimento específico das organizações, tem realmente uma diferença muito grande de infraestrutura, né? De capacidade de análise e fazer solicitações, né? Então, a gente costuma dizer isso, que o exército de defensores das organizações da sociedade civil também precisa ser melhor qualificado para poder fazer esse diálogo, né? E aí a sua fala me leva a duas questões. A primeira, da importância real de falar de terceiro setor já na faculdade, para que quando esses alunos estiverem em postos de comando saberem do que estão fazendo e evitarem tais equívocos. E também, por outro lado, das organizações da sociedade civil divulgarem mais o que fazem, né, para que o trabalho seja cada vez mais valorizado. Então, há uma mudança aí de todos os lados para melhor compreensão. Vamos começar pela compreensão do trabalho que as ONGs realizam. Com certeza. Está errado? Não, acho que você está perfeitíssima. E é isso, enfim, é quase que uma mudança mesmo de olhar, né, mudar a lente com que a gente foi acostumado, foi treinado a ver as organizações, né? Inclusive, eu tive, enfim, uma felicidade muito grande de fazer um trabalho do qual eu tenho muito orgulho, que foi feito para a plataforma Miros, que é a plataforma para o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é um conjunto de organizações, uma rede muito expressiva, que já desde 2010 percebeu e tem demandado, né, em especial do Poder Executivo Federal, mas depois se regionalizou e levou essa discussão, um melhor marco regulatório para as organizações. E do que a gente está falando? De condições para o desenvolvimento das organizações. Então, a gente não tem o SEBRAE, o apoio para a pequena empresa, né? Então, as organizações da sociedade civil, elas têm uma grande participação no PIB, na empregabilidade no país, na oferta de serviços públicos, na oferta de alternativas para projetos inovadores, empregabilidade de jovens, enfim, todos os desafios que a gente imagina, né? Então, não tenho dúvida que deveria haver uma política de Estado de incentivo, de apoio para as organizações, né? Assim como tem para micro e pequena empresa, para as organizações da sociedade civil, poderia ter também ali
né, um tamanho máximo para receber investimentos e tal, mas nesse contexto, então a plataforma vem com esse olhar de ter um olhar setorizado para o que é necessário em termos regulatórios no ambiente de atuação para que as organizações possam ser mais potentes e alcançar melhores objetivos. E a plataforma dizia justamente isso: existe uma criminalização, né? E uma criminalização burocrática. Eles começaram a falar isso. Eu achei interessante, e muitas vezes eles eram provocados, né, a dizer o que é essa criminalização burocrática. E eles enfim, deram a oportunidade de fazer esse estudo, essa pesquisa. E foi publicado um relatório, que é um relatório muito interessante. Eu posso deixar o link aqui, disponibilizar, é disponível, público. E o trabalho que a gente fez, eu fiz esse trabalho junto com a Laís de Figueiredo Lopes e o Daniel Barbosa também, que é um advogado brilhante da área, pesquisador, mestre em Direito pela PUC também, que a gente trabalha o que é burocracia, o que é essa criminalização burocrática, ou seja, é um desvio da burocracia, né? Quando os encontros burocráticos entre o público e o privado se dão e geram distorções que vão minando as capacidades de desenvolvimento das organizações da sociedade civil. E quem for de uma organização da sociedade civil vai se identificar muito rapidamente com o que eu estou falando. Certificados, inscrições, qualificações. Então, a organização trabalha com criança e adolescente, tem que se inscrever no CMDCA, aí tem que alterar o estatuto para colocar a regra se é até 17 anos, se é de tantos anos. E para isso tem que se inscrever no COMAS, mas não pode remunerar dirigentes, porque a legislação de rede. Então, assim, a gente tem um sem número de regras criadas, enfim, pela ideia iluminada de alguém que está escrevendo aquela regra, porque não está na lei, obviamente. Mas vai ter uma portaria municipal, uma regulação aqui sobre o que o estatuto de uma organização deveria conter para ela ser o que ela é, né? Então tem uma questão identitária aqui muito forte, né? Que até me aproxima, você falou em letramento, né? Quando a gente olha na questão feminista, questão racial, e essa criminalização ela não é diferente do contexto de uma violência institucionalizada sobre um grupo, no caso de pessoas jurídicas, que nunca foi o grupo para o qual as leis foram pensadas. Então, a gente tem um déficit regulatório. Eu não sou a favor de fazer mais lei, mas, assim, as leis precisariam ser melhoradas para abarcar o que as organizações fazem. Então, a gente fala muito de isonomia. Na pandemia, o que a gente viu? As primeiras medidas para assegurar emprego, crédito, eram para as empresas. Não falava em associação. Então, aquelas entidades que estavam segurando a onda da pandemia nos hospitais, na assistência social, né, acolhendo as pessoas, distribuindo os kits de limpeza, as máquinas, tal, não tiveram, no primeiro momento das medidas provisórias, a possibilidade de manejar créditos e benefícios trabalhistas para conseguir continuar sobrevivendo, né? Depois, quando foi convertido em lei, né, houve um advocacy, um trabalho de mostrar que isso precisava ser ampliado para outras pessoas jurídicas, e essa ampliação veio. Então, a gente tem muitos exemplos como esse. Eu posso passar 2 dias aqui conversando com você, contando esses causos. Nesse relatório, a gente sistematizou alguns deles e fizemos uma classificação muito interessante entre 2 tipos de criminalização. Um que é intencional e o outro que é não intencional, né? Então, um quero afastar as organizações de uma determinada situação, ou mesmo perseguir, né? Porque a gente já teve situações desse tipo. Então, a gente chamou esse contexto de uma intimidação contra alguns perfis de organizações e até a coisa do desmonte da participação social também, que muitas vezes é a participação o foco, né? E o não intencional, ele está muito relacionado a esse emaranhado burocrático, e aí é da própria natureza, né? Porque elas são entidades que se
manifestam a sua identidade pelo negativo, pelo que elas não são, né? Então, eu sou sem fins lucrativos. Por isso que a gente gosta de organizações da sociedade civil, né? Porque ela ONG, afirma, né? Já né? organização Não governamental, eu não sou governo. Mas o que você é, né? Então, eu sou uma organização da sociedade civil. Eu vim da sociedade, eu sou privado. Até o pessoal, né? Alguns movimentos falam, não, esse é o primeiro setor, porque o Estado nasce da sociedade, não o contrário, né? Então, eu gosto dessa discussão, mas não gosto muito de fazê-la, porque ela nunca vai chegar numa resolução, mas ela inspira, né? Esse outro lado, esse segundo momento da sua pesquisa, desse emaranhado não intencional, ele também provoca muita confusão em quem está fazendo a gestão das organizações, né? Um exemplo muito simples: posso ou não remunerar dirigentes, que é uma conversa de décadas e que ainda está não sei se está errado falar, imaginário coletivo, tanto do gestor público que faz uma portaria que obriga, quanto do gestor da organização que se questiona, posso ou não posso? Exatamente, é exatamente isso. E é o emaranhado burocrático que a gente colocou, e muitos artigos que falam sobre isso. A gente reuniu essa palavra porque fala muita burocracia. E aí você costuma falar o cipoal de normas do terceiro, né? Que é um cipó, o emaranhado, a confusão, a barafunda de normas. Então é muito comum achar essas palavras, por isso que a gente deu essa designação. E a falta de isonomia, né? Então, para as empresas é tudo mais simples, né? Para as organizações é tudo mais complicado. Então, assim, por quê, né? Por que ela tem que provar que ela estava no lugar certo, na hora certa, que ela não está fazendo nada errado, né? Então, isso é um peso muito grande sobre as organizações e que tem que ser eliminado mesmo. Então, aumenta o custo Brasil, né? O custo operacional das organizações. E o tema que você trouxe da remuneração de dirigentes é um dos que mais ilustra, né? Porque é óbvio que ninguém pode ser obrigado a ser voluntário, certo? Então, nenhuma pessoa jurídica pode ser obrigada a ter voluntários. Claro, se aquele grupo assim entendeu, mas a lei não pode obrigar isso. Mas isso era tão comum, e é natural que fosse. Na década de 30, 40, quem eram as entidades que faziam, né, o chamado terceiro setor, enfim, né, as organizações ali? Eram as santas casas, muito ligadas à Igreja Católica, mesmo outras religiões, né, tinham ali o seu campo daquela atividade de benemerência, as primeiras damas, né? Então, naquele contexto, mas não tinha nem prestação de contas. Essas organizações não eram nem obrigadas a apresentar declaração anual do imposto de renda, entende? Então, era outra realidade, né? Então, era natural que nessa realidade fosse uma questão moral, ética e até de afirmação para esses grupos de que aquilo não era um campo profissional, aquilo era um campo mesmo de uma dedicação ao próximo, né? Mas na medida em que essas organizações se complexificam, a regulação se torna importante. Gerenciar um contrato de gestão, um termo de fomento, um recurso público tem riscos e responsabilidades importantes, né? Demanda tempo, serviço, formação. Então é natural que essas pessoas até sejam remuneradas, porque o risco é que elas não possam dar o nível de dedicação que é necessário para que elas desempenhem bem as funções que elas desempenham, né? Então, esse é um ponto fundamental e que ainda hoje, é o que eu estava dizendo, dessa norma que não está mais na legislação importante, né? Lei federal, nem municipal, muitas vezes, mas aparece na portaria de credenciamento do COMAS, né? Do Conselho Municipal de Assistência Social do município X. O estatuto tem que estar não remunerar dirigentes. Aparece no decreto de utilidade pública que a prefeitura usa para poder ceder, eventualmente, uma área pública para a organização atuar. Então, é um emaranhado mesmo que vai ali, aparece, de repente ressurge, né? Então, é preciso mesmo monitorar e
se posicionar quando isso aparece. Falar, olha, aqui tem uma coisa que a legislação só foi superada e contar, levar essa informação, porque muitas vezes é por desinformação e por desconhecimento. E também, diante do que você falou, um pouco do histórico, porque se há anos era feito por conta da benemerência, do cuidado ao próximo, sem as exigências legais e tributárias e tal, muito daquele raciocínio perdura até hoje, permanece até hoje, né? E aí eu vou aproveitar para fazer um merchan da Escola Aberta do Terceiro Setor, que trabalha para melhorar essa capacitação de quem está na ponta, de quem atua diretamente nas organizações da sociedade civil, com cursos sobre os mais diversos assuntos, cursos introdutórios, cursos que aprofundam um pouco mais o conhecimento sobre a área que está ali sendo falada. Então, eu convido você a visitar o site da Escola Aberta do Terceiro Setor, www.escolaberta3setor.org.br. Veja ali os cursos que estão disponíveis, se faz sentido para o teu momento de carreira ou para aquelas pessoas que você conhece, para que a gente possa também ampliar essa consciência mais crítica sobre o trabalho do terceiro setor, né? Para que, como você acabou de falar, quem está sob esse guarda-chuva de parcerizar com o Estado saiba quais são os limites, Exatamente. né? E leve isso para a mesa, sabe? Eu acho que eles estão pouco, o poder público, assim como as empresas, muitas vezes patrocinadoras, financiadoras, eles estão pouco acostumados a dialogar com uma organização e falar, eu quero muito seguir com essa parceria, mas esse custo tem que ser incorporado no plano de trabalho, porque a lei não proíbe, a lei não prevê teto para despesa, custo indireto, que o pessoal fala em despesa administrativa, mas é isso. O que é? É a despesa que não é relacionada à atividade fim. Prestar contas não é atividade fim de um serviço público? Né? Claro que é. Alguém faz essa pergunta para o Estado? Quanto custa? Quanto você gasta com a sua controladoria, o seu tribunal de contas, o seu... Né? Então, a gente que lida com as parcerias no dia a dia, recebe ofícios, responde ofícios, faz pareceres, dialoga. Eu sempre fico pensando nisso. Eu falo, qual o custo que o Estado tem em fiscalizar essa parceria? Né? E eu acho, palpite total, mas eu sou capaz de apostar aqui com alguém que muitas vezes o que se gasta com o controle é mais do que o que se gasta com a execução da parceria. E não raro por questões acessórias. Porque é evidente que o mau uso do recurso público, o desvio, a corrupção tem que ser combatida. E aí a gente não vai fazer conta se é uma corrupção de 50 mil, tem que ter o processo e a investigação. Agora, se a nota fiscal que foi paga lá no interior estava vencida, se o contratado, enfim, não está em dia com os tributos municipais, entende? Isso, enfim, não é uma questão que tem que ser vista pela organização. E se não fizer parte de uma rede maior, de evidentemente um golpe que esteja sendo aplicado e tal, não é um demérito daquela parceria, daquela atividade, não tem que ser dado esse peso a isso, glosar a verba, né? Então, isso costuma acontecer, né? E a gente vê, às vezes, idas e vindas de ofícios, de pareceres. E eu fico pensando mesmo, eu falo, gente, é um desserviço, entende? Porque você complica, encarece um tipo de relação que, enfim, né, poderia ser muito, muito mais produtiva, né? Falando de instituições que não parcerizam com o Estado, mas recebem também dinheiro de financiadores, filantropos, enfim, o investimento social privado. Essa relação ela tem que ser na mesma medida de questionamento até onde ela pode ir, ou ela aceita o dinheiro e faz? Eu acho que o diálogo é sempre bem-vindo. E era o que eu estava dizendo, eu entendo que as organizações estão pouco acostumadas e os financiadores também estão pouco acostumados com organizações que os chamam para esse debate, né?
E a gente tem visto no próprio mercado né, da filantropia essa discussão, graças a Deus, tomar mais corpo, né? Então a gente tem até o Instituto ACP, o próprio GIF com essa agenda e várias outras organizações também, de olhar para o desenvolvimento institucional das organizações, né? Então, se a gente tem todos esses desafios e tal, o financiador que quer financiar só o projeto lá na ponta, não está disposto a, enfim, ter no orçamento do projeto um treinamento para a equipe, uma reavaliação de como aquele projeto vai impactar dentro da organização, contribuir para o planejamento estratégico daquela organização, para a pintura da sede, para a compra de imóveis, enfim, deixar com que aquele projeto não seja um sanguessuga da organização, entende? Então a organização faz o projeto, gerencia, presta contas e no final não só ele não deixa nada, como ele leva recursos, né? Tem uma despesa que não foi prevista, o problema é seu. Então a organização tem que, né, fazer bingo para. Então a gente vê esse tipo de coisa, né? Faz bingo para pagar merenda, né? Teve um débito que aconteceu, que não foi previsto, foi necessário uma compra ali, tem que fazer uma rifa. É legal que a sociedade civil tenha essa flexibilidade, essas possibilidades, mas não faz sentido que uma grande empresa financie projetos que obrigam as pessoas a fazer bingo para pagar o prejuízo que o projeto deu, né? Então, isso para além de ser pode ser lícito, porque se você está no contrato, né? Mas é moral, é ético, é esse ESG, é essa parceria que a gente quer seguir? Acho que não. Então, se a gente chega para. E eu já tive a oportunidade de ir em algumas reuniões desse tipo com as empresas. Falar: olha, teve uma que você estava exigindo um seguro para o projeto. Estava lá, a organização assinou o contrato dizendo que ia fazer o seguro. Ela foi orçar o seguro daquele projeto. E era assim, quase o preço do projeto. Entende? Que era um projeto grande, que ia ter nacional, envolver crianças. Então, é um seguro caríssimo. Aí a empresa, não, vocês assinaram, né? Aquele primeiro, não, tá no contrato, tem que ter, né? Falei, então, mas então a gente vai pedir a anulação desse contrato, porque o seguro, ele assume uma característica que não é acessório, né? Então, daí chamou o jurídico, chamou duas reuniões, foi tenso, podiam ter, né, perdido o contrato, mas a organização tinha duas alternativas. Uma, descumprir o contrato, porque ninguém pediu a apólice, né? Mas amanhã acontece um acidente que envolve uma criança, né? Alguém que está ali tinha obrigação de ter seguro, não ter, é um processo criminal para a organização, até fora a responsabilidade civil, né? Que aí quebra a organização. Então, negociamos, eles entenderam e a gente relativizou essa cláusula, que não seria um seguro para todo o projeto como imaginado, mas os cuidados necessários de ambulância, de avisar as autoridades públicas, de ter uma inspeção nos locais, para ter uma boa segurança para as atividades que seriam realizadas. E houve um incremento de valor no projeto para isso, porque não tinha sido pensado essas atividades todas. Então, deu trabalho, né? Corremos o risco de não dar certo, mas, por outro lado, muito menor do que o risco de alguém se acidentar e depois a organização ter que lidar com isso. E, no fim, a própria empresa falou, foi a primeira vez que uma organização, a gente sempre assina essa cláusula, nunca ninguém falou, claro, né? As pessoas ficam com medo de perder o recurso. E eu ia perguntar justamente isso, o trabalho do captador de recursos, da captadora de recursos, do gestor e da gestora, quando assinam tais contratos que podem fazer mal à instituição por conta do dinheiro. Eles têm que saber também quando falar não. Exatamente. Né? E aí vai muito do empoderamento do que a gente faz, do que o terceiro setor do que ele representa. Exatamente. Né? É uma questão de se fortalecer institucionalmente mesmo, né? E aí isso vai passar por outras questões que a gente estava até conversando, né, antes de começar aqui, sobre essa questão, né, da governança, do compliance, de todos esses cuidados que vão fortalecendo a organização para bancar as decisões importantes que ela toma. Porque
voltando ao captador, o trabalho dele não é só apresentar a instituição e captar o recurso, tem todo um trabalho de gestão e governança que tem que ser feito para ele poder solicitar esse dinheiro lá fora, né? Tão importante para manter todas essas... E por isso que a captação de recursos também para o desenvolvimento institucional ele é importante, Super. né? Porque para manter a estrutura da instituição, né? A partir disso que a gente está falando, quais as suas recomendações para que a área jurídica de uma organização seja fortalecida? Então, a área jurídica de uma organização da sociedade civil, ela tem que estar muito conectada com os projetos e o plano de ação da organização, o planejamento da organização, né? Então, eu acho que tem várias camadas assim que o jurídico, quanto mais próximo ele tiver a entender melhor o negócio, melhores alternativas ele vai poder trazer para a organização, né? Então, é o que a gente está colocando. Então, se eu tenho clareza do tipo de recurso que eu pretendo buscar, quem é o meu potencial financiador ideal, né? Que tipo de projeto eu quero desenvolver? Eu vou conseguir fazer um estatuto adequado a isso, eu vou conseguir pensar na minha estrutura de equipe, profissionais, né? Até o nível de isenções, imunidades tributárias que eu vou querer buscar, né? Então, a gente tem, por exemplo, o SEBAS, né? Que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para entidades de assistência, saúde e educação. Ele tem uma desoneração tributária muito grande, que tecnicamente nem é uma desoneração, porque se era uma imunidade, né, você não desonera de quem já é imune, né? Mas, enfim, o Estado tem trabalhado muito nessa perspectiva, mas ele traz necessidades de contrapartidas em controles, tipo de atividades, que amarram, às vezes, outros voos que a organização pretende alçar. Então, ter clareza de que, sim, queremos ficar com essas amarras, e se a gente for alçar esses voos, vamos parar e replanejar antes, é muito importante, né? E a gente percebe, às vezes, organizações que vão num caminho do replanejamento, mas não fazem essa análise envolvendo o jurídico, envolvendo as finanças, e depois tem um problema porque perdem a preponderância na área de atuação, né? E aí a gente tem que ficar tentando acomodar uma situação para uma solução transitória para não ser uma bomba, né, de uma conta impagável que caia sobre a organização. Mas é muito comum temas que poderiam ser pensados preventivamente e que estão intimamente ligadas mesmo a essas decisões institucionais importantes da organização sobre os futuros, os rumos, e também o apoio na manutenção e na articulação mesmo das instâncias de governança da organização. Então, ter um conselho, se a organização tem um conselho, que entende o seu papel de opinar, de revisar, de ser estratégico, de vetar determinadas decisões, mas que não se coloca no lugar da diretoria para estar ali tomando todas as decisões do dia a dia. Então, ir construindo esses limites, né? Porque muito, em geral, passa tanto por interpretação das cláusulas estatutárias, quanto também pelos riscos e consequências que terceiros. Então, o jurídico tem um papel interno também muito importante no apoio da condução da boa governança, né? Eu vou te fazer uma pergunta, pode ser boba, mas te ouvindo falar, o estatuto, quando ele é feito, ele é escrito em pedra? Ele pode ser atualizado? O estatuto pode ser atualizado e deve ser atualizado, né? Eu tenho um perfil mais minimalista de escrever estatuto. Eu gosto de fazer estatutos menores. E o estatuto, ele é uma autorregulação, né? Então, a gente vai ver ali, a maior parte das organizações são constituídas como associações, né? E a associação, ela tem uma liberdade constitucional, liberdade de auto-organização prevista no artigo 5º da Constituição, né? É uma garantia civil, né? Para esse formato aí de pessoas que se unem em torno de um fim de interesse comum, né? Então, esse é um ponto muito importante que tem muita liberdade. Já o Estatuto das Fundações
vai passar pela vontade do instituidor, né, o que o instituidor quis que tivesse, e também por algum nível de negociação com o Ministério Público, que faz o velamento, a fiscalização das fundações. Mas ainda assim é muito comum ver fundações com estatutos muito simples também. E essa autorregulação que a própria organização propõe e aprova um estatuto, eu acho importante que a organização cumpra o estatuto. Porque você pode não acreditar, mas é muito comum organizações que tenham estatutos enormes, com regra de quórum, de número de reuniões, de datas para que aconteçam as reuniões, e elas não cumprem aquelas regras que elas mesmas se impuseram, né? Ctrl+C, Ctrl+V, ou no passado era assim, a gente não quis mudar, e vai gerando um senso de não cumprimento das regras. Então eu acho importante, e também às vezes gera uma estrutura burocrática em que a organização fica discutindo o regimento da reunião, quantas pessoas assinam, quantos dias convoca, e não discute o que é mais importante, que é a pauta do dia, o plano de trabalho, o orçamento, né? Então, eu prefiro estruturas mais minimalistas. Claro, organizações complexas, já estruturadas, às vezes em programas, filiais, federações, enfim, vão exigir uma estrutura mais complexa. Então, a gente guarda essa complexidade para quem precisa, né? Então, esse eu acho que é um conselho geral que eu dou para as organizações, né? Menos é mais, né? E aí, isso tem uma razão jurídica importante, que é o seguinte: o que você escreveu no estatuto é um compromisso que você está firmando consigo mesmo e com o mundo, porque quando ele é registrado em cartório, ele é oponível perante terceiros. Então, o financiador pode te exigir, e essa ata de abril que você fala, não, é que não ficou pronto, tá, me dá uma declaração de que não ficou pronto. Então, os compliance das empresas, dos governos, eles são muito chatos, burocráticos. Não, você que escreveu no seu estatuto, né? Então, a gente pode ter normas internas que nem precisam ser um regimento interno, mas pode ser, por exemplo, um regimento das reuniões do conselho, um regulamento, um código de ética e integridade para a questão do uso de recursos públicos, da prestação de contas, do compliance, uma política sobre proteção de dados pessoais, né, que a pessoa acessa, os canais de comunicação. Então, a gente vai construindo também outras camadas dessa autorregulação que não precisam estar registradas num único regimento interno, né, que vai ficar pesado, difícil de articular, de mudar, mas em políticas próprias, em regulações próprias que vão dizer respeito a situações específicas, né? Então, eu costumo trabalhar dessa maneira e acho que dá muito certo. A gente está indo já para o final da nossa entrevista, mas antes da pergunta final mesmo, é possível ter um olhar de tendências da parte jurídica para o terceiro setor? E se sim, quais são essas tendências? Interessante. Eu acho que a gente está vivendo um momento que é um momento em que o direito do terceiro setor está começando a ser reconhecido como um campo próprio, como uma especialidade própria, né? Então, eu brinquei logo no início da nossa conversa, né, que antes era uma não área, né? Então, eu falava para os meus amigos de faculdade, meus colegas, todo mundo tinha que explicar. Hoje as pessoas já entendem um pouco mais e cada vez mais nós temos, eu acho que, coisas que acontecem na sociedade, na legislação, que vão trazendo essa melhor percepção para as pessoas do que é esse campo do direito, né? Então, eu acho que existe uma tendência do reconhecimento de que se trata de uma área de especialidade e que aquele advogado generalista que nunca lidou com isso tem que dar um passinho atrás, estudar o assunto ou realmente consultar o colega que é especialista no assunto
quando ele está com uma questão mais complexa, com prazo curto, valores envolvidos, né? Então, eu acho que existe uma tendência de aumento desse mercado, né? A gente vê isso na própria Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, né? Que, enfim, tem mais de 400 advogados inscritos, pessoas de diversos estados vêm para os eventos, né? Então, tem o Direito do Terceiro Setor Law Summit, né? Que está agora na 3ª edição e já virou uma tradição aí. E as pessoas chegam no evento e se identificam, né? Especialistas, né? Então a pessoa fala, nossa, eu trabalho há tantos anos com as associações do meu município, da área da assistência, da saúde, do meio ambiente. E o pessoal falava, o que você vai? Eu trabalho com estatuto, associação, com registros, né? Então a gente fala, não, eu sou um especialista em direito do terceiro setor, né? Eu sou uma pessoa que atua nesse campo. Então acho que tem uma identificação e um desenvolvimento mesmo como uma área de especialidade própria, né? Acho que toda essa discussão sobre papel do Estado, tamanho das políticas públicas, os diferentes formatos da oferta dos serviços públicos, de delegação da atividade pública, passam pelas organizações, e aí tem um campo efervescente também, né? Tanto nas modalidades que a gente já conhece, tipo OS, né, os contratos de gestão, o marco regulatório das organizações da sociedade civil com os termos de fomento e colaboração, os termos de parceria das OCIPs, que ainda existem, né? Mas também outras modalidades de parceria, e eu acho que agora também, então, houve, eu acho que assim, nos últimos 5 anos, esse momento de, depois da Lei 13.019, né, entender a Lei 13.019, o que muda, o que não muda. Acho que essa questão toda das emendas parlamentares, né, que muito dinheiro sendo repassado via emendas, porque sempre houve emenda parlamentar, mas agora aumentou muita quantidade de dinheiro e de parcerias feitas com esses recursos, né? Então, um certo esvaziamento no executivo desse lugar de tomada de decisão, que vai para o legislativo, mas a implementação continua sendo no executivo, né? Então, isso gera então, o próprio poder público também se qualificando para trabalhar melhor nessas parcerias, e acho que, em termos de tendência, é isso também. A criação de vagas especializadas, tanto nas próprias organizações, nos escritórios de advocacia e na própria advocacia pública, nos operadores do direito. Então, eu vejo, assim, até essa questão das disciplinas jurídicas que eu falei, a gente já começa a ver, o FRJ tem, a Universidade Federal Fluminense, o INSPER aqui em São Paulo, a gente na PUC segue com cursos também específicos sobre legislação especializada, de extensão de direito do terceiro setor, e a gente percebe que houve uma retomada do interesse nessa área, né? Então, eu vejo mesmo assim como uma tendência, um mercado que se firma, né? E passa a ser visto também pelos pares, de colegas e tal, como uma assessoria jurídica, uma área jurídica de alto nível, porque acho também que havia uma certa percepção de que eram questões jurídicas de menor complexidade, questões jurídicas menos importantes, né? E hoje se percebe que não, que o desafio é pequeno e, inclusive, menos repetitivo, porque nesse universo entre o público e o privado e as tensões entre mercado, né, sociedade, não, claro, a gente fala de terceiro setor, mas a gente está falando de movimento social, de movimento de moradia, da associação dos exportadores, que estão ali no agronegócio, que estão na causa indígena, né? Então, todos com o seu nível de legitimidade, o seu nível de inserção social, as suas agendas, e isso é legítimo, é do campo democrático. Então, quando eu olho ali o artigo 5º da Constituição, ou até o artigo 1º ali, né, no início ali, né, no preâmbulo da Constituição, onde eu mais identifico é a pluralidade, sabe? Para mim, esse campo da sociedade civil é o campo da pluralidade, né? Das existências diversas, majoritárias, minoritárias,
com os diferentes olhares e colorações, mas que podem e devem, né, existir com dignidade, desde que, obviamente, não atentem contra a vida, a honra, a moral de ninguém, né? O patrimônio público, enfim, Todos são importantes. todos são Né? importantes. Paula, estamos chegando ao final realmente agora da nossa entrevista, da nossa conversa, ou melhor, da nossa aula, né? Porque foi muito conhecimento aqui que você passou. Desde já, muito obrigada mais uma vez pela sua generosidade, pelo seu tempo de estar aqui com a gente também, com toda a audiência do Conecta Terceiro Setor. E eu deixo aqui o microfone aberto para suas considerações finais. Tá ótimo, Débora. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, falar com a sua audiência aí da Escola Aberta do Terceiro Setor, que a gente acompanha já há muitos anos, sabe a importância que tem. E eu gosto muito de falar disso. Então, ainda mais nesse formato de conversa, né? Então fica muito descontraído, a gente consegue contar alguns causos também. E, acima de tudo, se reinspirar e sair daqui também com esse ânimo, né? De perceber que, apesar das dificuldades que existem, a gente está caminhando para uma consolidação importante nessa área, e eu acho que, em especial, olhando para a questão jurídica, do direito, a gente vive um momento mesmo em que esse sonho, né, de ter um olhar especializado, ter um conhecimento dentro das universidades, nos escritórios de advocacia e nas próprias estruturas, né, dos operadores do direito, do sistema de justiça, com um olhar atento para isso, né? Então, a gente espera também que isso se reverta num futuro próximo em decisões judiciais que tenham uma maior informação sobre a realidade das organizações, que conheçam melhor as organizações, que não cometam deslizes, né, que muitas vezes podem ter impactos até imprevistos mesmo, não intencionais, como a gente disse, mas que são muito prejudiciais e acabam também minando um pouco o senso de justiça e de propósito de atuação dentro das organizações. Então, acho que esse é um trabalho muito relevante que eu tenho muita alegria de fazer e espero poder aí continuar mais muitos anos contribuindo com isso. Então, te agradeço pelo convite, a sua audiência, é um prazer estar aqui. É porque já não é tão sonho apenas, né? Já está sendo executado, né? Já está sendo concretizado, né? Bom, obrigada mais uma vez. E obrigada a você também que esteve conosco desde o início desta edição do Conecta Terceiro Setor. E eu já tenho um convite para você para que estejamos juntos na nossa próxima entrevista. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.